Oi, essa aula faz parte da disciplina de Modelagem e Simulação de Bioprocessos do curso de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, né? Então, nós estamos começando o período remoto de ensino, né? E esse período remoto ele implica nessas atividades assíncronas, né? Nós estamos no setembro de 2020, né? Então, essas aulas aqui, eu farei uso da apresentação de slides e o registro das atividades usando a mesa digitalizadora. Como eu estou aprendendo a usar a mesa digitalizadora ainda, né, talvez eu tenha certas dificuldades para fazer os registros, mas à medida que o curso for transcorrendo, acredito que vá melhorando a minha habilidade em usar esse tipo de dispositivo. Bom, como o nosso plano de ensino registra, o nosso primeiro assunto diz respeito ao que seria a introdução à modelagem e à simulação, né? Então, essa parte do conteúdo nós já vimos lá há 6 meses atrás, na nossa atividade normal, enquanto estávamos com aulas presenciais. Mas eu vou resgatar alguns conceitos, vou introduzir alguns que talvez sejam novos, tá certo? Para criar um material diferenciado, tá certo? Bom, então, quando a gente vai fazer uma aula introdutória, essa aula introdutória, muitas vezes as pessoas não dão muito valor a ela. Mas nessas aulas introdutórias são vistos aspectos teóricos, tá certo? Principalmente a respeito de conceitos, né? E esses conceitos vão ser muito importantes quando a gente for partir para a fase de aplicação, tá? Então, nós vamos chegar ao instante da disciplina que nós vamos estar programando os nossos códigos computacionais associados à simulação. Só que esses códigos vieram de uma modelagem. Então, eu preciso entender esse workflow, eu preciso entender esse fluxo de trabalho, para que se eu não souber os conceitos, eu não vou conseguir saber direito como fazer a minha aplicação, simplesmente vou replicar os programas. E o que me interessa é que os estudantes sejam capazes de fazer seus programas, tá? Bom, primeira coisa, o que é o modelo? Modelo é uma representação da realidade. Então, diferentemente do conceito comum que se tem de que modelo seja algo a ser copiado ou que seja algo que seja uma referência, para nós, em engenharia, modelo é uma representação da realidade. Então, eu tenho qualquer sistema, esse sistema pode ser um sistema biológico, pode ser um bioreator, pode ser uma célula, pode ser uma unidade de bioprocessos, pode ser qualquer nível de complexidade associado a um sistema. Esse sistema, ele implica, de acordo com o que a gente aprendeu em termodinâmica, que existe uma vizinhança. E que ele está separado, o sistema da vizinhança, através da fronteira. Ora, quando eu escolho o sistema, na realidade, eu separo uma porção do universo para estudo. Então, isso é o que a gente chama de sistema. Sistema é a porção do universo em estudo. Isso a gente viu lá em termodinâmica, nas aulas introdutórias de termodinâmica. Vizinhança é tudo que não é sistema. E a fronteira é a separação entre eles. Ora,
Quando eu vou fazer uma representação dessa realidade que está associada a esse sistema, o tipo de modelo que eu vou fazer vai ser associado ao que eu quero com o meu objetivo. Então, o meu modelo tem que ter um objetivo, né? Ele precisa. Ora, então para que serve o modelo? Para que serve o modelo? Esse modelo ele vai ter muitas aplicações. Como nós estamos num curso de engenharia, tá certo? Com certeza, né, a gente tem somente duas finalidades em engenharia, né? Ou o objetivo é obter alguma forma de lucro, ou o bem-estar social através de uma finalidade social. Por exemplo, por enquanto, né, tratamento de esgotos ainda não dá lucro. Um dia vai dar lucro, né, através de produtos produzidos no processo de tratamento dos efluentes. Mas a principal razão de se ter tratamento de efluentes, de esgotos, é o bem-estar social. Ora, se o objetivo é o lucro ou o bem-estar social, necessariamente um dos primeiros usos do modelo vai ser no que se convencionou chamar de otimização de processos. Como aqui nós estamos no curso de Engenharia Bioquímica, tá? Eu deveria ter colocado um bio aqui, mas eu não coloquei o bio, por quê? Porque isso nos remete ao fato de que modelos são usados em vários ramos de atividade humana. Então, por exemplo, a gente pode ter um modelo de um negócio, a gente pode ter um modelo de uma célula, a gente pode ter um modelo de uma indústria química, a gente pode ter um modelo de um automóvel, a gente pode ter um modelo de um avião, a gente pode ter os modelos que a gente quiser. Ora, quando o objetivo é a otimização de processos, para que servirá esse modelo? Bom, a partir da descrição do sistema, com certeza existe alguma variável associada a esse sistema que é uma variável que, de forma sistêmica, é uma variável de saída dele, ou seja, é uma variável que é consequência desse sistema, que tem uma representação matemática em que eu vou tentar ou maximizá-la ou minimizá-la. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise em termos de economia, né, para fins econômicos, né, o intuito da análise econômica é maximizar as receitas, né, e minimizar os custos, com o intuito de conseguir alcançar o lucro máximo. Tá? Só para deixar aqui um exemplo a respeito do uso desse tipo de nomenclatura. Só que para chegar até a otimização de bioprocessos, muito antes, eu precisei passar por etapas de desenvolvimento desses bioprocessos, né? Então, mesmo na escala laboratorial de desenvolvimento de bioprocessos, e observe, eu não estou falando na etapa de implantação de inóculo, não estou pensando no que seria a etapa de pré-processamento em bioreatores, tá certo? Estou falando no desenvolvimento em termos de pesquisa. Como que o modelo pode ser útil para a pesquisa? Então, eu posso usar um modelo para pesquisa e desenvolvimento. Observem, a pesquisa e desenvolvimento ela é muito feita hoje em dia na área de bioprocessos em termos de práticas laboratoriais, certo? Práticas e experimentos, né, laboratoriais. Aqui eu errei. Laboratoriais.
Vetoriais. Um dia eu ainda aprendo a usar a borracha, né? Ora, se eu tiver um modelo, e esse modelo, dependendo do seu tipo, ele vai ser um modelo que pode ser até consequência dessa pesquisa e desenvolvimento. Depois nós vamos falar dos modelos, tá certo? Mas se eu tiver um modelo que for um modelo que eu usar durante as práticas e experimentos, eu posso ter a possibilidade de conseguir um avanço mais rápido da minha pesquisa, do meu desenvolvimento, porque eu vou mais rápido alcançar, porque eu estou estudando com uma representação melhor. Necessariamente, quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, parte do princípio de que o grupo que está fazendo essa pesquisa e desenvolvimento está estudando uma situação nova, né? Então, qualquer forma de representação dessa realidade, ela vem ao encontro de conhecer mais aquele sistema que de início era desconhecido, né? Quando se passa... vou trocar a tela porque eu preciso de mais espaço. Quando a gente parte para pensar a respeito de bioprocessos, né? E se eu falar de bioprocessos com aplicação industrial, bioprocessos com aplicação industrial, necessariamente existe um conjunto de atividades dentro da unidade industrial que deverá ser realizado para que haja o funcionamento. Então, imaginemos que a gente tem lá uma unidade industrial, né? Essa unidade industrial. Se eu fizer análise sistêmica, essa unidade industrial, para mim, ela vai ser necessariamente um sistema global e eu vou ter subunidades que vão ser subsistemas. Esses sistemas e seus referidos subsistemas, né? Então aqui eu estou fazendo a divisão nas caixinhas dos subsistemas, tá? Cada um desses subsistemas vai ser parte do todo sistema. Quando eu tiver esse tipo de situação, um aspecto importante com respeito a essa unidade industrial é a sua operação. Operação. O modelo pode servir para operação? Pode. Pode e muito. A operação, ela pressupõe que existam pessoas, colaboradores, operadores. Então, o modelo vai ser usado para o treinamento, treinamento dos recursos humanos da planta. Além da operação, né, a gente tem uma unidade industrial. Hoje em dia, essas unidades industriais, elas fazem uso de sistemas de automação e controle, né? A diferença entre automação e controle automático a gente vai ver na disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos. Então eu não vou entrar agora nessa distinção, mas automação é maior que controle, tá? Automação é um tipo de atividade geral em que se tem uma implementação automática de alguma decisão, e controle automático é um tipo específico de atividade dentro de automação. Então, automação é maior que controle automático. Mas o que me interessa é que esse modelo vai ser usado em automação e controle. Eu preciso ter um modelo para que possa ser feita automação e controle. Então, o modelo ele é importante para que seja feita automação e controle, né? Toda essa parte de operação industrial, que pode ser auxiliada através de dispositivos automáticos que tomam ações com base em informações fornecidas pelo modelo, tá? Sempre vai estar a cargo da supervisão humana. É muito mais fácil usar a supervisão humana se a gente tiver um bom modelo. Então, o modelo serve para supervisão, do mesmo jeito que ele servia para automação e controle, e do mesmo jeito que ele vai servir para a operação cotidiana. Se eu for operar uma planta sem o modelo, eu vou precisar de um especialista naquela planta. E ele pode até não saber, mas na cabeça dele ele tem uma representação da realidade. Então, os modelos eles não são modelos que sejam explícitos. Às vezes a gente tem modelos que são modelos implícitos, modelos que estão dentro da cabeça das pessoas, elas só não sabem que aqueles modelos estão lá.
né? Mas elas, por exemplo, quando eu dirijo meu automóvel, eu tenho um modelo de comportamento normal do automóvel. Quando as variáveis que eu tenho que acompanhar para operar o automóvel, no caso, dirigir, operar o automóvel, dirigir. Quando as variáveis que eu tenho que acompanhar o andamento do automóvel fogem de algum comportamento que esteja no meu modelo de representação, eu vou buscar o motivo por que isso aconteceu. Então eu tento entender, de alguma maneira, como que o sistema que me interessa esteja funcionando a partir de um modelo, né? Só que o que acontece? Modelo é uma representação da realidade. Então, em engenharia, essa representação da realidade, a maioria das vezes, vai ser o quê? Vai ser através de um sistema de equações. Porque nós representamos em engenharia a realidade através de equações matemáticas. É isso que a gente faz em engenharia. Por isso que a gente tem tamanha quantidade de disciplinas associadas com matemática, né? Bom, então, para que serve o modelo? O modelo serve para que a gente tenha uma representação, né, matemática da realidade. Essa realidade é o nosso sistema de interesse, que é a porção do universo que eu estudo. Ora, eu teria outras formas de representação. Eu posso representar através de esquemas, então são os modelos esquemáticos. Eu posso construir um modelo em escala real, e escala real não, em uma escala menor, é o que a gente chama de modelo físico, né? Modelo físico. E em ambientes industriais, isso ficou conhecido como o nome de planta piloto, por causa da questão de como operar plantas. Isso aqui, a planta piloto, é um conceito que nasceu lá nos anos de 1950, é uma coisa que já tem 70 anos de idade, não é uma coisa nova. Planta piloto não é uma coisa nova, tá certo? Por quê? Por causa da necessidade de que, como os modelos de finão de transporte não eram modelos muito bons na época, porque não se tinha poder computacional para resolver as equações oriundas desses modelos, os problemas de finão de transporte eram resolvidos em planta piloto. Hoje em dia, a gente tem poder computacional para resolver muitos problemas de FT, né? Então, hoje em dia, existe a fluidodinâmica computacional, né? Então, o CFD, que é a fluidodinâmica computacional, tá certo? Veio para resolver esses problemas. Então, eu posso tentar resolver os problemas de uma planta só usando o CFD. Posso. Né? Bom, com respeito a como produzir os modelos, porque o modelo ele vai ser um produto de uma atividade, e essa atividade aqui é que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é a gente fazer como desenvolver os modelos e chegar até a essa descrição matemática de um sistema, seja esse sistema uma célula, uma população de micro-organismos, um bioreator, um conjunto de bioreatores, uma unidade, né? Então, o nosso objetivo é como chegar nesse modelo. Então, é importante a gente observar que existem, fundamentalmente, dois tipos de modelos, são os modelos fenomenológicos e os modelos mecanísticos. Essa minha atribuição de importância aos mesmos está associada à aplicação deles nas engenharias. Então, os modelos fenomenológicos são aqueles que são construídos com base em dados experimentais, não usando, então, informação pré-conhecida sobre o sistema. Já os modelos mecanísticos, o termo mecanístico vem de mecânica, óbvio, né? E essa mecânica está associada à física, ou seja, ele se baseia em informações que são conhecidas a priori do sistema. Ou seja, pelo tipo de sistema eu já sei quais são as leis da física que estão associadas, que vão propiciar como elas se relacionam
e eu vou criar um modelo mecanístico. Modelos fenomenológicos também são chamados de modelos empíricos, porque vem da prática. Modelos estatísticos, porque usam modelos estatísticos, usam uma representação estatística, né, das relações das variáveis de interesse. São chamados Data-Driven Models, modelos dirigidos aos dados. E um outro termo comum também é comum chamá-los de modelos caixa preta, black box, né? Os modelos mecanísticos, por sua vez, são chamados de modelo glass box. Então, por que será que os modelos mecanísticos são chamados de glass box? Porque a gente enxerga dentro da caixa, ou seja, eu entendo como as relações no sistema entre as variáveis se dão. Por quê? Porque como eu conheço as leis que descrevem aquele mecanismo, aquele fenômeno, aquele sistema, eu vou criar equações que estão descrevendo esse comportamento. Então, eles são modelos que são caixa de vidro, modelos transparentes. Já as equações usadas num ajuste, por exemplo, num fitting, né? Se eu fizer um fitting, né? Um data fitting, né? Um ajuste de dados através de uma curva, eu perco a relação que existe entre a variável, que é a variável de consequência, que eu vou chamar, por exemplo, de z, e as variáveis que são causa, x e y. Então, simplesmente, eu não tenho uma explicação através de uma lei física. Essa é a principal diferença entre eles. Os modelos fenomenológicos, eles são universalmente aplicáveis para aquele sistema. Eles são fáceis de construir porque eu vou precisar só de uma ferramenta que vai criar aquele ajuste empírico, aquele data fitting, aquele tipo de ajuste, de equacionamento ou de tipo de modelo matemático, mas eles são limitados ao seu escopo. Ou seja, eles são sempre restritos ao mesmo sistema, mantidas todas as condições de forma idêntica. Todas as condições têm que estar idênticas, né? Ou seja, tem que ser a mesma temperatura, a mesma pressão e assim por diante. Já modelos mecanísticos envolvem parâmetros interpretáveis fisicamente. Então, eles permitem profundos insights, né? Aquela lampadinha que liga na cabeça da gente quando a gente tem uma ideia a respeito, o que se chama de epifania em português. Epifania, quando a gente tem uma ideia que é uma ideia iluminada, né? Então, são profundos insights sobre o desempenho do sistema e melhores predições, mas requerem informação a priori sobre o sistema, ou seja, eu preciso saber que tipo de sistema eu estou lidando e quais são as leis que são possíveis de serem usadas ali. E, em geral, eles necessitam de mais tempo e recursos para serem construídos. Então, se eles precisam de mais tempo e recurso, eles são modelos mais caros, porque tempo é dinheiro, né? Como tempo é dinheiro, se eu vou gastar mais tempo e vou gastar mais recurso, eles são modelos mais caros. Os modelos fenomenológicos são modelos mais baratos, tá? Do que os modelos mecanísticos. Bom, vou explicar com um exemplo a diferença, porque o exemplo é o melhor jeito da gente conseguir ter a diferença que existe entre o modelo fenomenológico experimental e o modelo mecanístico. Então, eu vou ter que escolher um sistema. Não vou escolher um sistema específico da engenharia bioquímica. Vou escolher um sistema muito comum, que a gente tem em todas as nossas residências. Tá certo? Vamos imaginar que eu tenho lá o meu fogão, né? E eu queira aquecer a água, né? Aquecer a água numa panela. Então, botei uma panela no fogo lá, né? Uma coisa que eu acabei de fazer aqui em casa, tá certo? E aí eu tenho um aquecimento aqui, né? E aqui eu tenho água, certo? Água. Ora, o que acontece? O meu objetivo, qualquer aluno
que fez ensino médio já sabe qual é o meu objetivo. É sair da temperatura T0 e chegar até a temperatura de ebulição dessa água aqui na minha residência, sujeita à pressão atmosférica. Observem que a pressão não é a pressão de uma atmosférica, mas é a pressão atmosférica, ou seja, é a pressão P0 que está aqui, né? P0. Bom, eu tenho duas formas de tratar esse problema, fundamentalmente. Eu posso realizar o experimento, medir a temperatura da água como variável de interesse, função do que seja facilmente mensurável aqui. Como eu estou na minha residência, o mais difícil seria medir a quantidade de gás que eu estou gastando. Então, se eu quiser criar um modelo dinâmico, por exemplo, eu posso medir o tempo, né? E aí eu vou ter uma tabela onde eu vou ter, a partir da temperatura inicial T0, tá certo? A escala de tempo que leva para essa quantidade de água que eu coloquei aqui. Essa quantidade de água que eu coloquei aqui, observe que eu não descrevi qual era a quantidade de água, para essa panela, que eu não descrevi a panela. Não descrevi a panela, tá certo? E aí eu posso fazer um ajuste. Se eu chamar isso aqui de y, isso aqui de x, eu vou ter que y vai ser função de x e vou fazer um ajuste. Posso usar essa equação para determinar quanto tempo vai levar para ferver, né, essa água no futuro? Posso. Mas tem que ser a mesma panela, tem que ser a mesma fonte de aquecimento, nas mesmas condições. Ou seja, até a pressão do gás tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma T0, tem que ser todas as condições idênticas. Todas as condições idênticas. Então, o modelo fenomenológico ele me impõe restrições absurdas. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar se eu fosse fazer o modelo mecanístico. Modelo mecanístico, tá certo? Para fazer o modelo mecanístico, né, o que a gente tem a priori sobre o sistema? Que eu preciso transferir uma determinada quantidade de calor aqui, né? Então, eu preciso uma determinada quantidade de calor. Essa determinada quantidade de calor, que, tá certo, vai ser fornecida por uma fonte que tem uma determinada taxa, que ponto, de acréscimo de entrada de energia, de fornecimento de energia. Ora, como eu tenho um problema aqui que envolve condução e convecção, eu vou ter que fazer um balanço transiente, balanço de energia, desculpem, balanço de energia, porque o meu objetivo é descobrir tempo, então necessariamente eu tenho que colocar o tempo nas equações. Então eu vou usar um modelo de fenômeno de transporte, tá certo, de FT, partindo de condições conhecidas do sistema para determinar quanto tempo eu forneço a quantidade de energia necessária. A quantidade de energia eu sei da termodinâmica, porque se eu souber qual é a massa de água que tem ali dentro, eu sabendo qual é o CP médio da água, tá certo? E se eu souber quanto é a diferença de temperatura entre o T0 até a temperatura de ebulição na água, como que eu conheço a temperatura de ebulição na água? Bom, a temperatura de ebulição dessa água vai ser função da equação da pressão de vapor. Então, observem, eu posso ter a temperatura de ebulição, ela vai ser função do P0. Por quê? Por causa que eu sei que a pressão atmosférica influencia
no caso, para que eu tenha ebulição. Então, no experimento anterior, desculpa, no enfoque fenomenológico, aqui a P0 tinha que ser constante. Agora aqui, a P0 não precisa ser constante, ela pode ser variável, pode ser qualquer P0. Aqui, eu posso ter qualquer massa. Aqui tinha que ser a mesma massa. A mesma massa de água. A mesma massa de água. Tá certo? Aqui não precisava. Não precisará. Então, observe que o modelo mecanístico ele é mais genérico. Ele tem uma aplicação maior, ele me dá mais liberdade para usar mais variáveis. O modelo fenomenológico ele é muito específico. Então, ele é extremamente específico. Tá certo? Específico, absurdamente específico. Tá? Vamos adiante. Uma outra classificação importante diz respeito aos modelos estacionários versus modelos não estacionários. O que a gente chama de modelo não estacionário? Bom, estacionário é quando eu tenho um sistema que é um sistema onde pelo menos um dos parâmetros dele, ou das variáveis que descreve esse sistema, é função do tempo. Né? Então eu vou ter qualquer grandeza, vou chamar de W, como função do tempo. Ora, no exemplo anterior, o meu modelo mecanístico foi transiente. Né? Então eu estava lidando com o modelo dinâmico. Por quê? Porque esse modelo tinha parâmetros que variavam ao longo do tempo. O outro nome desse tipo de modelo é modelo dinâmico. Modelo dinâmico. Tá? E quando a gente tem o sistema onde nenhum parâmetro depende do tempo, a gente chama de modelo estacionário. Então, na prática, o que isso gera? Isso aí gera aquela questão que a gente tem quando a gente faz, seja um balanço de massa, seja um balanço de energia, ou seja um balanço de quantidade de movimento, né? Ou balanço de momento, tá? Um balanço de momento em física, ou um balanço de quantidade de movimento, né? Balanço de quantidade de movimento, quando a gente tem um fenômeno de transporte, tá? Tá? O que acontece? Né? A gente tem o chamado termo do acúmulo. Se o termo do acúmulo ele é zero, a gente tem um modelo estacionário. Se o termo do acúmulo não é zero, a gente tem um modelo não estacionário. Então, isso nos diz que o modelo estacionário, tá? Modelo estacionário, as variáveis não vão depender do tempo. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui balanços materiais em que eu desconsidero o acúmulo e eu vou ter um modelo estacionário. Agora, eu posso ter acúmulo. Se eu for considerar acúmulo, eu vou ter um modelo não estacionário. Se eu desconsiderar o acúmulo, eu tenho um modelo estacionário. Tá? Uma outra classificação importante a respeito dos modelos diz respeito a como que os parâmetros estão descritos ao longo do espaço. Então a gente tem os modelos de parâmetros distribuídos e os modelos de parâmetros concentrados, que são chamados de lumped models. Os modelos de parâmetros distribuídos, pelo menos um parâmetro ou estado do sistema depende, é função de uma variável espacial. Então eu vou ter qualquer parâmetro sendo função das coordenadas x, y, z, se eu usar coordenadas cartesianas. Sistema cartesiano de coordenadas. Se, por exemplo, aqui no meu escritório, onde eu estou gravando a aula nesse instante, tá certo? Hoje está chovendo muito, tá? Eu estou gravando essa aula num dia de muita chuva. Então, o que acontece? A umidade aqui dentro, né? A umidade aqui dentro, ela é grande, tá? Se eu considerar que essa umidade é diferente ao longo do volume de controle, função das coordenadas cartesianas dentro do meu escritório aqui, eu estou usando o modelo de parâmetros distribuídos. Se, por sua vez, eu considerar que existe mistura perfeita aqui dentro, o que não existe, porque eu não tenho um agitador, eu não tenho um ventilador aqui dentro, eu não tenho, né? Então, se o parâmetro for igual para todo o volume de controle, né, eu vou ter um modelo concentrado. Tá? Então, isso causa a diferença de que os modelos distribuídos vão dar origem a sistemas de equações diferenciais parciais. Então, isso aqui vai redundar
num sistema de equação diferencial parcial, EDP. Tá? Então, se os modelos são distribuídos, ou seja, eu tenho a variável como função de x, y e z, tá certo? Eu vou ter, necessariamente, o modelo vai dar origem a equações diferenciais parciais. Por sua vez, se os modelos forem concentrados, ou seja, se eu considerar que aquela variável de interesse minha, ela é igual para todo o volume de controle, tá? Eu vou ter o sistema de equações diferenciais ordinárias, EDOs. Tá? Bom, aí o que acontece? Existe um balanço de dificuldade aí. Em geral, quando se considera sistemas distribuídos, que vão gerar IDPs, em geral, se considera estacionário. Ou seja, sem acúmulo, para não ter que resolver um problema transiente que seja baseado em equações diferenciais parciais. Quando eu tenho um sistema de equações diferenciais ordinárias que descrevem um sistema de engenharia química, ou de engenharia mecânica, ou de engenharia elétrica, ou de engenharia de automação, ou de engenharia naval, todas as engenharias usam esse tipo de descrição, ou de engenharia bioquímica, que é o nosso caso, eu vou tratar esse sistema como um sistema transiente. Então, eu balanceio o grau de dificuldade com base no tipo da descrição matemática do sistema. Né? Claro que nada me impede de eu querer transformar um problema de parâmetros distribuídos também em transiente, mas aí vai dificultar a solução absurdamente. Né? Do mesmo jeito que eu posso tratar um problema lumped, ou seja, concentrado, como estacionário, não tem problema nenhum. Tá? Bom, até agora eu não falei de simulação, né? Só falei de modelo. Só falei de modelo até agora. Então, o que é a simulação? Simulação, o futebol nos dá o exemplo do que é a simulação. Simulação é um fingimento. Então, quando eu digo que eu vou simular, eu estou dizendo que eu vou fingir. Então, simulação é o termo técnico para dizer que a gente vai tentar, a partir da representação de um sistema, ver como ele funcionaria. Né? É óbvio, né, que essa simulação que nós estamos nos referindo, ela é uma simulação numérica. Uma simulação numérica. Essa simulação numérica, ela vai ser produto do quê? Vai ser produto da execução de N vezes de um algoritmo. Tá? Esse algoritmo, ele foi transformado em um programa de computador. Esse programa de computador, ele foi, na realidade, produto de quem? Produto do meu modelo. Então, o modelo gera um programa de computador, o programa de computador ele é codificado num algoritmo computacional, esse algoritmo computacional é executado. Então, a simulação não é o código, a simulação não é o modelo, a simulação não é o algoritmo. A simulação é a execução. Simulação está associada a uma ação. Guardem isso, simulação está associada a uma ação, não é à toa que acaba em ação, simulação, certo? Então nós estamos nos referindo à simulação numérica, executar N vezes, Não adianta eu rodar uma vez só, tem que rodar N vezes, tá? Rodar muitas vezes até eu conseguir tirar o entendimento que eu quero a partir daquele tipo de algoritmo, tá? Bom, quais são as etapas da modelagem e simulação? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um sistema. Esse sistema vai ser definido a partir de uma descrição do problema. Não que eu tenha um enunciado, a vida real não tem enunciado, tá certo? Mas a partir da forma como na engenharia a gente analisa os problemas, a gente começa a criar uma metodologia de ataque aos problemas. Essa metodologia nossa de ataque aos problemas, ela é desenvolvida ao longo de todos os 5 anos de engenharia. Esse problema, tá, ele vai ser um problema de algum campo do conhecimento, certo? Então eu vou ter a priori quais são os tipos de equações que eu vou usar. Observe que eu já estou dizendo que eu vou usar a modelagem
mecanística. Tá? Por quê? Porque vocês veem modelos fenomenológicos em outras disciplinas. Então eu vou me calcar muito nos modelos mecanísticos. Tá? Ora, quando eu tiver esse conjunto de informações a priori, eu sei quais são as leis da física que eu vou poder usar, quais são as leis da química que eu vou poder usar, quais são as leis da biologia que eu vou poder usar. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter necessariamente que aplicar as leis de conservação. Ou é a lei da conservação da massa, ou é a lei da conservação da energia, ou é a da conservação do momento. Como a gente vai se preocupar muito com sistemas associados a bioreatores e a outros sistemas semelhantes e assemelhados, tá? Dificilmente a gente vai se preocupar com esse tipo de situação. Nós vamos nos preocupar mais com a conservação da massa e a conservação da energia. Isso aqui vai nos permitir, por exemplo, descrever concentração de espécies, concentração de micro-organismos, concentração de bioprodutos. E para conhecer qual é a temperatura que está o sistema, nós vamos usar o balanço de energia. Bom, quando eu fizer isso tudo aqui, a aplicação dessas leis de conservação, vai gerar o quê? Um sistema de equações. Um sistema de equações. Qual é o tipo de sistema de equações que eu espero a priori? Eu espero um sistema de equações do tipo equações diferenciais ordinárias com acúmulo, com termos de acúmulo, tá certo? Ou seja, uma descrição que trabalha com o transiente de um sistema. Esse sistema de equações, ele vai ser codificado, né? Então eu vou fazer o quê? Um programa de computador. Nós vamos usar o Scilab durante as nossas atividades, tá certo? Então é importante que você já tenha o Scilab instalado no computador de vocês, tá? Mas isso é para as próximas aulas. E aí o que vai acontecer? Nós vamos fazer N simulações. Vamos executar N vezes o mesmo código, com algum objetivo. O objetivo de avaliar como um parâmetro influencia, como que determinada variável influencia o sistema, ou com o objetivo de determinar um máximo lucro, ou com o objetivo de determinar um mínimo custo, e assim por diante. Certo? Bom, eu tenho alguns conselhos para dar. Se conselho fosse bom, a gente venderia, né? Tanto é que eu estou vendendo, né? Eu estou sendo pago para fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então vamos lá. Não acredite que o modelo é realidade. Modelo é modelo. Ele é uma representação. A realidade é sempre diferente do modelo. Sempre. Ele pode ser um modelo muito bom, que representa bem a realidade, mas a realidade sempre vai ter algo a mais que não pode ser colocada no modelo. Sempre, sempre. Os nossos modelos são modelos que são modelos muito bons, mas não representam a realidade perfeitamente. O modelo perfeito ele teria um custo absurdamente inviável. Outra coisa, não extrapole além da região de ajuste. Se você está usando o modelo que é o modelo fenomenológico, o modelo empírico, lembre-se bem quais são as condições de validade do modelo. Então, todo modelo, mesmo o modelo mecanístico, ele tem o que a gente chama de considerações e restrições. Considerações e restrições. As considerações e restrições dos modelos fenomenológicos, elas são muito mais impositivas. Por quê? Porque, como eu mostrei anteriormente, só vale naquele caso. Tá? Não distorça a realidade para se ajustar ao modelo. Eu tenho um modelo, eu conheço o modelo, sei, mas o meu sistema físico não se comporta de acordo com aquele modelo. Aí eu vou lá e tento mexer no sistema. Não, mexe no modelo. Mexe no modelo. O objetivo do modelo é ser uma representação. Então, quem eu troco é a representação, não troco a realidade. Se eu estiver trocando a realidade,
eu estou, na realidade, falseando as minhas informações. Não sustente o modelo desacreditado. Se eu sei que o modelo não se ajusta, eu não tento usar ele a todo custo. Né? Isso é consequência, tentar usar o modelo a todo custo, de quem se apaixona pelo modelo. Quem se apaixona pelo modelo, tá? As pessoas se apaixonam pelo modelo. É comum. É muito comum isso. A pessoa usa o modelo deu certo uma vez, ela continua usando aquele modelo sempre. Tá certo? O nosso cérebro é uma máquina de repetição. E ele gosta quando a gente tem esses hábitos. Tá certo? Não se apaixone pelo modelo. Bom, eu tenho uma citação que é muito inteligente a respeito dessa questão de representação, realidade. Então, vamos entender o seguinte. Ó. Esse coach aqui, tá? Essa citação, uma citação anônima, e ela diz assim: quando você tem um martelo, você procura por um prego. Por quê? Porque a ferramenta adequada para pregar é o martelo. O que pode acontecer é quando você tem um bom martelo, tudo se parece como um prego. Tudo se parece como um prego. Então eu tento usar a ferramenta errada, que seria o martelo, para fazer outras coisas, em vez de pregar. Né? O que isso significa? Isso aqui, trazendo para o contexto nosso da modelagem, é que eu posso ter um bom modelo, mas se não for um modelo para aquele sistema, ele não é utilizável para aquela situação. Então lembre-se sempre disso. Né? Lembre-se sempre disso. A gente tem que ter a ferramenta certa para o problema certo. O modelo que representa aquela realidade. Tá certo? O modelo que representa aquela realidade. Bom, concluindo então, a gente viu hoje a nossa introdução sobre modelos e simulação numérica. Eu quis falar pouco de simulação porque eu não queria entrar nesse primeiro vídeo na parte matemática. Tá certo? Bom, o que a gente vai ver na próxima aula? A nossa próxima aula vai ser de acordo com o plano de ensino. Como eu expliquei para vocês, né, já através da mensagem inicial do curso, né, dos meus recados, né, eu vou entregando essas nossas atividades assíncronas a cada semana. Então, depois de assistir esse vídeo, eu vou pedir que você necessariamente responda um questionário. Esse questionário estará disponível através do Moodle. E você vai me devolver através do Moodle, através do AvaFurg, tá, em PDF. Tá? Nós temos o problema da questão da bibliografia. Né? Não sei se você sabe, mas a universidade ela está com a universidade parcialmente fechada, né? E nós temos o problema da biblioteca. Né? Então vocês não têm acesso aos livros em tese. Tá certo? Então, todos os materiais que eu usei na aula de hoje foram notas das aulas dos períodos anteriores. Então, qual é a principal fonte de informação para vocês? A principal fonte de informação para vocês no contexto dessa disciplina é vocês acessarem rdpf.wordpress.com, meu blog. Tá? Eu tenho aqui mais de 12 anos de experiência de ensino em engenharia. E tem muito material lá que as pessoas nem sabem que está lá. Se vocês procurarem direitinho, está lá. Tá certo? A gente conversa mais nos nossos encontros presenciais, tá? E a gente prossegue na próxima aula. Era isso, tá? Tudo de bom, fiquem bem.